macumbeiro foi ao cemitério fazer um trabalho, e quando ele chegou lá, algo surpreendente aconteceu. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos compartilhado por aqui. Aperte no like e não esqueça de apertar também no botão do hype. Isso ajuda muito o YouTube a distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Hoje nós vamos conferir o testemunho do pastor Rubem Gomes, que conta sua história de conversão, que conta como Deus o arrancou do império das trevas e o trouxe para dentro do seu reino. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Com certeza esse testemunho falará poderosamente aos corações. Os créditos vão para o canal Rubem Gomes. O link está na descrição desse vídeo. Vamos assistir até o final. Eu sou natural de Palmares, Pernambuco, né? Ô, Interior, pernambucano! Mata Sul do estado de Pernambuco. E ali, né, a minha avó, na verdade, foi criado pela minha avó. Ah, criado pela sua avó. Pela minha avó. A minha mãe, ela, na verdade, eu sempre falo assim, quem pergunta, que eu sou um acidente de trabalho, né? Meu Deus! Ela trabalhava, né, como mulher da vida, né? Para não falar uma palavra mais. Ah, assim. entendi. E eu sou um acidente de trabalho, na verdade, né? E quando eu tinha 3 meses de nascido, que relata a minha avó, quando eu nasci, 3 meses depois, a minha mãe me jogou na enxurrada. O quê? Na enxurrada. Pera aí, irmão. Pera um minutinho. Você foi jogado na enxurrada? Isso, na enxurrada. Então, nesse caso, ela jogou, óbvio, pra já te destruir. Você tá, então, vivo pelo milagre. Pelo milagre de Deus. Começou Meu aí, Deus o milagre do de Deus céu. na minha vida começou aí. Eu fui jogado na enxurrada, minha avó relatou, que com 3 meses de idade. 3 meses? De nascido, perdão. Só 3 um minutinho, gente. 3 meses de idade. Indefeso, precisando do carinho. E não tinha uma mãe, porque isso daí é uma situação muito difícil, né? De uma mãe jogar o seu próprio filho. Olha a situação que chega o ser humano agir de uma forma tão sem misericórdia, sem amor, né? E a gente vê um grande milagre hoje por ver o irmão hoje sendo um grande homem de Deus, né? Pode continuar, por isso. querido. Então, 3 meses, né? A minha avó relatou, e assim, a gente não sabe, né, o porquê nem o pra quê, né? Mas há um propósito de Deus para todas as coisas. Verdade. Né? A própria palavra do Senhor vai dizer. E esse foi o propósito de Deus para a minha vida, né? Creio eu assim. E 3 meses depois houve complicações sérias, né? A minha avó relata que ela correu, né? Me pegou. Ela disse que eu tava a enxurrada passando, a chuva forte, ela jogou e ela disse que eu parei próximo ao meio-fio da guia. E ia cair num buraco. Ela foi, correu e me pegou para criar. Deus. E isso, no que ela me jogou, né, na enxurrada, eu tive sérias complicações de saúde, né? Meu primeiro ano de vida foi lutando para poder sobreviver, né? Uhum. Conforme ela me relatou. E eu tive muitas complicações de saúde. Tive infecção, né, no pulmão, devido ter respirado, engolido bastante água da chuva contaminada, né? E eu tive problema de pneumonia, tive pneumonia aguda, fiz sondagem de pulmão, isso antes de 1 ano de vida. E ela relatando, né? E ela sempre ali, que a minha avó, ela era assembleiana, né? Assembleiana, raiz, firme nas promessas. Pentecostal, glória. E ela me pegou para criar, e nisso ela me registrou o nome dela. Olha que benção, varão. E só que ficou sequela disso, né? Sim. Quando eu fui crescendo, né? Ao longo do tempo fui crescendo. Eu peguei uma infecção, uma bactéria no cérebro. Meu Deus. E saía pus do meu ouvido. Saía pus Jesus e da fedia glória. assim a carniça. Pra mim era muito difícil, por quê? Porque eu criança, né? Queria brincar com os outros amigos e fedia, né? Fedia a carniça, podre mesmo. Essa época você tinha mais ou menos que idade como criança? Você lembra desse entre tempo? 8, 9 anos. 8, 9 anos.
Aí a gente criança, que queria, né, brincar e tudo, e a minha avó falou assim, não, eu vou ver o que realmente está acontecendo com esse menino. Começou a levar para os médicos, fazer tratamento, e o médico descobriu que tinha uma bactéria que comia o meu cérebro. Meu Deus do céu, irmão. E o médico falou assim, olha, essa criança não vai chegar aos 30 anos, eu tô dando muito ainda, eu tô chutando muito para que a senhora tenha uma esperança. E a bactéria tá comendo o cérebro dele. Então dá uma pausa aí. Olha só como é que eram as coisas. O adversário lutou de uma forma tão terrível para destruir a sua vida, que lá com 3 meses de idade, a sua mãe jogou você, e vê a situação. Ali era para morte mesmo, porque ali tem mijo de rato, de cachorro, tudo. Barata, tudo. A infecção, como se diz, seria generalizada, né, dentro dessa situação. Sim. E depois você escapou dessa, e aos 8 anos, novamente, mais essa situação dessa bactéria aí. Sim, aí veio um propósito de Deus aí, né? Tem um propósito de Deus, sempre tem. E Deus, ele agiu de uma maneira tremenda. Porque o médico já tinha decretado que eu já não ia viver muito tempo, sobreviver àquela situação da bactéria comendo o cérebro. E você sentia dor, varão, na época? Era uma coisa estranha, porque eu não sentia dor, mas escorria pus sempre do meu ouvido. Meu Deus. Sempre saía, todos os dias saía. E se eu ficasse muito tempo no sol, o pus saía mais forte ainda. Mais forte ainda. Daí eu tinha que ficar dentro de casa, muitas das vezes, não poderia sair. E isso me incomodava, porque ia brincar a criança, o povo ficava, né, fazia bullying e tudo mais. Verdade. Mas a questão foi tremenda, porque quando ela decidiu procurar os tratamentos, o médico havia alertado ela da situação do pus e tudo mais, que eu não ia sobreviver muito tempo. O médico falou assim, olha, não vai passar dos 30. Aí ela tomou uma atitude de fé. E eu sempre falo isso, que uma atitude de fé muda a história de sua vida. Quando você toma uma atitude de fé, muda totalmente a história da sua vida. E também, né, varão, diz a Bíblia que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então ela entrou ali como coluna na sua vida, intercedendo, né? Isso, aí ela pegou e fez um voto. Muitos não crêem no voto. É verdade. Muitos não crêem no voto na igreja. Veja bem, não pelo valor, né, que foi colocado ali, mas pela fé. A motivação da fé ali. Ela pegou e fez um voto com Deus na campanha. Teve uma campanha na igreja. Ela me relata e me contou isso antes de falecer. Ela falou assim, ó, eu fiz um voto na igreja. E eu acreditava que Deus ia te curar, porque tinha um propósito de Deus na sua vida. Ela pegou e fez um voto na igreja. Quando ela fez esse voto, pedindo a minha cura, ela colocou o valor dentro do envelope e entregou. Ela entregou num dia. No outro dia seguinte que eu amanheci, já não tinha mais nada. Meu Deus do céu. E agora, pastor Rubens, eu quero falar alguma coisa relacionada ao voto, que o voto não é, como o pastor já disse, não é a quantia que você vai colocar naquele envelope ali, mas é um ato de gratidão a Deus por a bênção que muitas vezes pode ser antes de você, no caso, até mesmo receber a bênção, você já faz um voto com o Senhor e pelo um ato de gratidão, e Deus reconhece o desejo do seu coração, né? E com aquela fé que você fez ali, aquele voto, você recebe a bênção, porque a bênção não é comprada, Deus que dá. Agora, a questão do voto, Deus recebe para a glória do nome do Senhor, né? E é isso, é a fé aplicada, né? Verdade. Não é valor, mas a fé aplicada ali, né? A motivação da fé para se esperar o milagre da parte de Deus e crer que Ele vai fazer o milagre. Verdade. Então foi assim, a minha infância foi assim, bem complicada a questão de saúde. E eu fui crescendo, né? Nesse ambiente. E quando eu cheguei, na verdade, há uns 10 anos, não falha a memória, a minha avó sofreu um acidente de carro. Meu Deus! Ela estava indo visitar um dos filhos, né, em Alagoas, e ela sofreu um acidente. E esse acidente foi a motivação para que nós viéssemos para Campinas, né, para morar aqui em Campinas, São Paulo. Ah, entendi. Porque ela precisaria fazer os tratamentos. A saúde dela ficou bem debilitada. E ela lá, não que desmerecendo o meu estado, mas o recurso
médico lá, comparado à cidade aqui, que é muito maior, Verdade. era muito mais viável ela vir para cá fazer os tratamentos. Aí foi quando ela vendeu tudo e veio para cá com a família. Com a fé, né? Com a fé. Uma mulher de Só fé. que nessa, a minha mãe biológica, ela já morava aqui, né? Já morava aqui? Já morava aqui. Ela já morava aqui. Então a gente veio para casa de quem? Para casa dela. Meu Morar na Deus, casa você veio dela. morar na casa da sua De- mãe biológica De aqui. favor. Que jogou você, Isso. como se diz, foi na enxurrada, mas em outras palavras, na lata do lixo, né? Entendeu? Eu me vi estreito ali, né? Porque, tipo assim, eu nunca tive nenhum contato com ela, né? Entendi. Nunca nem tinha visto ela e tal. Eu esperava algo mais acolhedor, né? Uhum. Da parte dela. E quando nós chegamos aqui, eu encontrei desprezo, né? Desprezo, varão. Encontrei desprezo, descaso, né? Nossa. Embora estando morando na casa dela, né? Por um tempo de favor, eu fui muito humilhado ali naquele espaço. Que E situação, hein, varão? não pelos outros familiares, pelas minhas irmãs, né, nem pelo esposo que ela Você tinha. na tem época. mais irmãos, então, além de você, ainda teve outros. Sim. Quantos a sua família, em termos da sua mãe, quantos são? Assim, é difícil dizer porque eu não tive convivência assim, né? Ah, entendi. Eu acredito em minha irmã, 2, 3, 4, acho que 5, 6 irmãos. Eu não tive contato. Né? Entendi, Eu não tenho proximidade com eles devido a esse fato aí. entendi. E assim, quando nós viemos pra cá, pra Campinas, fomos morar na casa dela, o esposo e as minhas irmãs me trataram super bem, mas em particular ela não. Meu Deus, já era pra ser Era o meio contrário, estranho, né? Era meio estranho. Eu sentia uma diferença. E pra mim mesmo, assim, eu não vou relatar o que eu passei assim porque é muito pesado, mas assim, a questão do maltrato, do desprezo por parte dela, teve um ponto final. Teve um ponto final na seguinte questão. Um certo dia, nós fomos pro terminal central aqui no centro. E ela me levou, não sei o porquê que ela me levou, não sei o motivo que nós fomos, que ela não era disso. Aí chegou no terminal, quando a gente viemos embora pra casa, que ela resolveu as coisas, que a gente vinha embora pra casa, tava eu e minhas 2 irmãs e ela, né? Uhum. Aí uma amiga dela chegou e falou com ela, falou assim, olha, essas suas filhas, tá? Faz tempo que a gente não se vê, essas são as suas filhas? Minhas filhas. E esse rapazinho comigo, né? Ela falou, não, esse aí não é nada meu não. Meu Esse aí Deus. é um que a minha mãe pegou pra criar. Meu Deus. Aí foi um choque de realidade, né? Porque eu achei que ela ia me chamar de filho, né? Uhum. Aí eu paralisei, veio na minha mente. A partir de hoje, ela morreu pra mim. Essa data, esse tempo, você lembra mais ou menos Acho da que data de tinha idade uns- que você tinha? Próximo dos 10 anos, 10, 11 anos por aí. Meu 11 anos. Deus, a fase da Porque adolescência. eu vim pra cá, pra Campinas, com 10 anos e um pouquinho, perto dos 11 anos mesmo. Foi meses depois que a gente chegou. 11 anos no máximo isso. Meu Deus. E ali eu criei aquele sentimento. Falei, não, ela morreu pra mim hoje. Como mãe, ela morreu pra mim hoje. Entendi. E foi assim. Mas você tinha um grande apoio que seria a sua avó, né? Substituição, Glória a né? E vou te falar uma coisa pra você, meu querido. Existe muitos casos também que às vezes na família, como você falou que tem mais irmãos, né? E nesse caso existe casos assim na família que às vezes a pessoa tem o primeiro filho. E depois vem o segundo filho, na faixa etária de 2 anos, 3 anos, vem o segundo filho. E aí sabe o que os pais fazem? Pai e mãe, eles abandonam o primeiro filho e dá todo o carinho para aquele segundo filho. E esse filho começam a tratar como adulto e se sente rejeitado. É a situação que o irmão se sentiu, né? Rejeitado, abandonado, na fase que mais o irmão precisava do apoio, da atenção, o irmão se sentiu rejeitado, abandonado e poderia ter um grande problema psicológico. E Deus te livrou e hoje você está aqui. Isso é bênção, né, varão? Deus é fiel. Então, com relação a isso, né, eu fui crescendo, né? A minha avó conseguiu comprar um terreninho, né? Comprou uma casinha, na verdade, e a gente fomos morar para lá. E nós saímos da casa dela, né? Já foi o livramento, né? Foi um agir de Deus, né?
Aí, a minha adolescência, eu sempre falo isso, que eu cresci num ambiente muito, assim, um lar muito assim, destruído, questão financeiramente, não tinha estrutura de ensino, né? A minha avó, ela ensinou daquilo que ela aprendeu, né? Ela deu o melhor daquilo que ela tinha. Entendi. E sou grato a Deus por isso. E ela, tipo assim, ela era analfabeta, né? Ela não lia nem escrevia. Mas aquilo que ela aprendia nos cultos, ela trazia Para você. E então eu sempre fui crescendo assim, ela sempre me levando nos cultos. Sempre, todos os cultos eu não faltava, mesmo eu não querendo ir, mas ela me levava assim mesmo, né? E dali eu vi muitos milagres na igreja. Olha. Eu vi muitos milagres, vi pessoas sendo curadas, vi pessoas sendo libertas. E só que eu não queria aquilo pra mim. Falei, não, eu tô cansado de viver uma vida assim de miséria, assim, financeiramente. Eu tô cansado, eu quero o melhor, eu quero viver algo melhor. Uhum. E aquela ganância, né? Sei. Da adolescência, de querer tudo pra já, tudo pra agora. E nessa situação que eu querendo sempre estar bem financeiramente, querendo sempre ter o melhor, eu fui me afastando, né? Do ambiente ali da igreja, né? Meu minha avó Deus. queria me levar, eu não queria, eu lutava pra não ir. E fui me pegando a amizade. As e muitos amizades. falam assim, amizade não tem nada a ver, amigo não tem nada a ver. Influencia e muito na sua vida. Porque a mente fraca não tem nada a ver. Não tem isso. Se não fosse assim, não tinha a questão da serpente ali, né? Induziu Eva, né? Eu creio que Adão se ausentou ali, mas eu não creio que foi do nada uma conversa entre a serpente e Eva ali, né? Acredito que elas criaram um laço de amizade, porque ninguém vai confiar em ninguém do nada. Agora eu tenho uma pergunta pro irmão. O irmão acredita que as más companhias, elas corrompem os bons costumes? Porque no caso a gente pode ver que o irmão foi criado ali na igreja, né? Junto com a sua avó, indo ouvindo a palavra de Deus, e de repente, assim, gradativamente você foi se esquivando, né? E isso como aconteceu, irmão? Foi... assim, más companhias estragam hábitos úteis, né? Uhum. Já diz, né? Como a gente vai crescendo no meio das criançadas, a gente tem amigos que se bandeiam pro lado errado, né? Pro mundo do crime, da droga, prostituição, esse tipo de coisa. Você vai crescendo ali naquele ambiente, brincando. Às vezes, do nada, você acaba participando. Ou seja, por curiosidade, ou seja, por querer participar, querer ver aquilo melhor. Porque na sua mente, você vê, olha, fulano tem isso, fulano tem aquilo e eu não tenho nada. O que ele tá fazendo? E isso despertou em mim, porque eu tinha essa ganância de querer sempre algo mais. Aí eu falei, não, vou me aproximar dessas pessoas que eu tô vendo, eles têm dinheiro, tem isso, tem aquilo, eu também eu quero isso pra minha vida. Então, eu... Por mim mesmo, não por ensinamento, não. Eu realmente queria algo melhor e eu achava que esse algo melhor estava no mundo do crime. Meu Deus. Foi aonde eu comecei a fazer parte. Meu Deus, o irmão começou então a sair da igreja e ir acompanhar as más companhias por mundo do crime. Sim. E qual é essa faixa etária de idade mais ou menos que o irmão tinha? Olha, a gente vai crescendo ali naquele ambiente, né? Uhum. Mas assim, que eu ingressei mesmo, de cabeça... Acredito eu por uns 16, próximo dos 17 anos. Meu Deus. Comecei a me envolver mesmo. Cometer rápidos furtos, né? Aquela coisa de assalto, essa coisa. Sério, irmão? E a gente começou a ingressar ali. Só que isso era onde, querido? Desculpa de interromper, irmão, mas isso era onde? Aqui em Campinas ou lá em Campinas? Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. No satélite Íris, né? Eu fui criado ali, né? Meu Aos Deus. 9 anos de idade até essa idade, né? Eu fui vivo ali, na verdade. E ali eu fui se envolvendo, fui cometendo, né? Esses atos, né? Meu Deus. E o que me chama a atenção é que Deus quando ele tem um propósito na sua vida, ele até permite coisas acontecer. Verdade. Mas quando chega o tempo certo de Deus, ele te resgata, ele te restaura. E eu com 16 anos, 17 anos, comecei a praticar pequenos furtos, mas a ganância estava dentro do meu coração, né? Dentro da minha mente, me consumia, eu sempre queria mais. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo para poder ganhar mais, ter mais dinheiro.
E eu comecei a ver o pessoal que mexia com droga, traficava droga, começava a ganhar um dinheirinho bacana. Porque roubar carro, esse tipo de coisa, não tava dando pra mim, né? Aí eu comecei a criar ganância nisso. Eu falei, não, vou começar a me infiltrar. Aí eu comecei a pegar amizade. Não vou citar nomes aqui, né? Porque tem pessoas que ainda estão nesse mundo ainda. Mas eu creio que Deus tem um propósito na vida deles. E eu comecei a me infiltrar. Comecei a pegar amizade com outro. E me infiltrei. Aí foi quando veio o despertar, né, do diabo pra minha vida. Como assim, pastor? Veja bem. O diabo, ele te coloca em situações para que você alcance aquela ganância. Você acha que é uma vantagem sua, ou até alguns se engana, fala que é propósito de Deus, mas não é. Tem situações que o diabo cria para que você entre de cabeça e se afunde de verdade. Só um minutinho. A própria Bíblia diz também, fugir da aparência do mal. Quando você não foge da aparência do mal, o que acontece? Você abraça com o mal, né? E aí abraçou com o mal. Pois é, e no meu caso foi assim. Eu comecei, né? Eu comecei a ingressar nessa parte de mexer com droga, vender droga, traficar. Aí eu conheci um contato que ele trazia do Paraguai. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, eu sempre queria ser mais. A minha ganância era assim, não vou começar vendendo nada em porta de biqueira, não. Eu quero comprar já. Já quis ser grande, né? Já começar já grande e vender para essas pessoas. E eu conheci o contato. E esse contato me apresentou as pessoas que trazia do Paraguai. Aí eu, por curiosidade, falei, não, eu vou lá ver. Aí eu cheguei pro Paraguai. Várias vezes. Para buscar droga lá e vender aqui. E isso dava um retorno imenso. Imenso. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dentro dessa trajetória que o irmão teve aí, lembra de algum caso de alguns amigos seus que acabou se dando mal, até mesmo morrer? Teve caso nesse sentido? Atirado, esfaqueado? Sim, muitos, houve? Muitos, né? Sério? Só que você tá tão cego pela ganância que isso não faz efeito. Não assusta. Porque muitas das vezes nesse mundo do crime, a pessoa já tá de olho no seu lugar, né? Entendeu? Meu Deus. Por exemplo, você tá num certo status aqui. Porque como é que eu posso chegar ao nível de fulano ali? Então sempre há essa ganância, né? E às vezes dos próprios amigos. Muitos amigos, muitas pessoas, né? Morreram, muitos amigos morreram, foram mortos na mão de próprias amizades do mundo do crime. Para tomar o lugar dele. Fugindo, né? De polícia, troca de tiro. Então você vê muitos. Meu Deus. Mas a grande maioria foi entre os próprios pessoal envolvido no crime, né? Que um mata o outro. Eles se matam, na verdade. Né? Meu Deus. E no meu caso eu comecei a trazer droga do Paraguai para cá e já estava envolvido já com o tráfico internacional. Né? Meu Deus, a coisa tava séria, irmão. Tava se aprofundando e eu comecei a não só isso, falsificar documento. Já também comecei a praticar essa parte do estelionatário, né? Uhum. Falsificar a documentação e olha o nível onde o diabo leva a gente, né? E eu cercado pela ganância, sempre querendo mais. E teve um momento da minha vida que Deus deu um chacoalhão. Olha aí. Chegou uma situação, eu fui, uma certa vez fui no Paraguai, foi na cidade de Oeste, que tem a divisa, a Ponte da Amizade, Brasil e Paraguai, né? Uhum. E eu atravessava sem nada e voltava carregado, né? E teve uma situação que eu tava passando ali, atravessando. Nisso, tem a alfândega, né? Uhum. O pessoal ali. E nisso os guardas que ficam ali monitorando estavam com cachorro para farejar, mochila, esse tipo de coisa. E eu tava com o carro, eu tava saindo com o carro, né? E aí o carro tava entupido. Nossa. Só que entupido de droga. Só que tipo assim, já eram guardas que eram comprados, né? Entendi. Existe esse tipo de coisa também. Só que nesse dia não tava o guarda comprado. Nesse dia não tava um guarda comprado, acredito que um propósito de Deus. Aí nisso, o cachorro farejou o carro, mas não conseguiu detectar. Porque tinha uma técnica que eles passavam no carro para inibir. Não vou falar porque senão muitos vão, né?
Aí, o que acontece? Nisso, só que um guarda desconfiou. O guarda desconfiou. Ué, mas eles me pegaram a filmagem. Eu entrando a pé e saindo de carro. Entendi. Eles já estavam desconfiados porque eu já sempre fazia isso. Eu entrava a pé e saía com o carro. Eu entrava a pé e saía com o carro. Porque a fiscalização de quem entra a pé é mais assim, maleável, né? Isso. Você vai, entra a pé, você nem passa por fiscalização, ele nem olha muitas das vezes seus documentos. Eu não sei como tá hoje, né? Mas naquela época era assim. E quando você sai de carro, ele vai ver documentação, esse tipo de coisa. E eu já estava acostumado a fazer isso. Então o pessoal começou a desconfiar, né? Acredito eu. Falei, não, alguma coisa tem, tá saindo com o carro. Aí nisso o guarda desconfiou. Um dos guardas desconfiou. Falei, não. Quando eu passei, os cachorros farejaram, nada. Pegaram o documento, nada. Eu saí. Quando eu estava saindo, nisso, um dos guardas desconfiou. Parece que veio na mente dele, não era aquele rapaz lá? Que passou a pé? Penso eu, né? Nisso, eles desconfiaram. Só que quando eles desconfiaram, eu já estava saindo da fiscalização ali. Quando eu virei a esquina, assim, por assim dizer, fiz a manobra do retorno para pegar sentido São Paulo, aí nisso veio as polícias atrás. Policial da alfândega, federal, tudo atrás. Varão, ali foi estreito na terra. Porque eu comecei a acelerar o carro. Comecei a acelerar o carro para tentar despistar. Nisso eu via ele muito longe, eu só ouvia o barulho, né, da viatura. Eu sabia que era atrás de mim. Aí o que eu fiz? Larguei o carro no meio do mato e entrei para dentro da mata. Entrei para dentro da mata para fugir, né? Entendi. E eu corri, nossa, eu corri dentro daquela mata, meu Deus. E na minha mente era só, não deixa me pegar. Por quê? Porque eu tinha essa noção de que ser preso internacionalmente, na cadeia do Paraguai, não ia ser fácil, né? Se aqui dentro do nosso país já é difícil, imagina lá fora. Só fazer uma pergunta, você não conhecia essa mata? Não. Não conhecia? Não. E entrou era uma rasgando estrada que eu assim? sempre ia e voltava, né? Mas a mata em si... A mata em si você não conhecia? Não, nem pensou nos perigos que existia? Cobra? Não. Meu Deus, jacaré, onça. Fugir, né? A gente nem vê isso na mente. Espinheiro. A única coisa que vem na mente é a gente fugir. E não ser pego, né? A gente depois que cai a ficha, mas isso na adrenalina. E eu fugi pra dentro dessa mata. E já foi ficando a noite, perto da tarde, assim, a noitinha, de eu subir numa árvore. Aí eu não vou saber dizer o horário, mas já era tarde já, acredito eu, tá? Não vou saber o horário porque eu larguei tudo dentro do carro e saí. Quando eu subi na árvore, que eu fiquei olhando o movimento, eu via só os faróis da polícia, né? No carro, que dava pra ver o carro bem de longe. Você vê, já tava tipo escurecendo? Isso, já tava à noite já, porque eu entrei na mata, né? E nisso um monte de viatura em volta do carro, porque eu vi aquele monte de foco de luz, assim. Eu falei assim, eu acho que o carro tá lá e a polícia tá lá. Entendi. Vendo o carro, né? Vistoriando tudo. E nisso, e eu pedindo aí que você venha se recordar, né? De Deus, quando você simplesmente está no estreito, né? Então aqui já fica um recado, né, para os nossos irmãos, que você que só procura Deus quando as coisas estão ruins, quando nada está dando certo, quando tudo está dando errado, dê mais valor ao Senhor, né? Dê mais valor ao Senhor, porque o Senhor, ele é misericordioso. Verdade. E como diz na palavra do Senhor, né, que as misericórdias do Senhor é o fato para nós não sermos consumidos. Aleluia, sinta graça de Deus dizer isso. E eu fiquei ali, naquela árvore ali, aquela noite. À noite? Já tinha escurecido, né? E assim, e eu fiquei pensando, revendo a minha vida, né? Nisso, o que aconteceu? Que eu olhei em volta daquela mata, eu vi uma luz, um ponto de luz. E era uma casa, eu olhei assim, e era uma casa. Vaso, eu não sei que mistério foi aquele. O mistério de Deus. Eu tenho isso no meu coração até hoje. Aleluia. Você tá graças a Deus, é isso. Que quando eu olhei para aquela luz, eu consegui ouvir um louvor. E o louvor que estava tocando era o louvor da Rose Nascimento. Rose Nascimento. Estava tocando, veio do céu. De repente eu me vi num túnel sem saída. O inimigo me dizendo, já não tem mais jeito.
Procurei no mais profundo da desilusão, minhas forças se acabando, eu me desesperei. Então clamei, com lágrimas nos olhos, clamei, chorei. E nisso foi o relato ali que eu estava vivendo. E eu tava tudo que você estava passando, né? Eu estava clamando ao Senhor, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. E eu ouvindo aquele louvor naquela mata ali. E eu olhei assim, depois que caiu a ficha, falei, mas não tinha casa. Não tinha nada em volta. Como é que uma casinha daquela estava tocando louvor? Perto do você ali. Sim, perto de mim. E eu ouvi o louvor, só sei que eu abraçado com a árvore, eu passei a noite ali. Meu Deus! Em cima, né, da árvore, né? E eu fiquei pensando, isso ficou na minha mente. Eu falei, não, vou ver essa casa, né? Porque de manhã. Já tava com fome, vou pedir alguma coisa ali, né? Pra pessoa que tava ali ouvindo louvor. Vou chegar, né? Pedir alguma coisa pra comer. E que eu procurei na direção, que eu olhei, tipo assim, tava mais ou menos nessa direção. Eu entrei mais pra fundo da mata e não achei, mano, casa. Não tinha casa nenhuma. Voltei, subi na árvore de novo pra ver se eu achava. Pra ver se via casa. Nada. Subi em outras árvores, mais ou menos ali na localidade, pra ver, não tinha casa nenhuma, mano. Meu Deus, que mistério. Pra mim sair daquela mata ali, eu andei acho que uns 20 minutos, se não falha a memória, uns 20 minutos. E não vi Jesus casa. Da pra glória. Sair da mata, eu andei uns 20 minutos a 30 minutos por aí. Pra sair de dentro da mata, pra achar a rodovia. E não achei casa. E o carro você deixou pra lá? Não, o carro já tava perdido, né? Já tinha, que se fosse perdido. Atrás... Não, isso aí você nem... É prejuízo, né? Olha o tamanho do prejuízo, né? E nessa foi a situação. E eu, né? Peguei a estrada, fui pedindo carona pra um, pra outro, né? E teve um rapaz que me ajudou. Ele olhou assim pra mim e falou assim, ó, eu não sei o porquê você tá aqui, mas se você tá nesse pedaço aqui, nessa região aqui do nosso Brasil, é porque boa coisa você não é. Olha aí. Aí eu já travei, né? Aí ele falou assim, ó, foi boa coisa você não é. Ainda mais assim, do nada, perdido, andando sem direção, sem suspeito, rumo. Né? Aí ele falou assim, ó, fala a verdade. Eu falei, esse rapaz eu acho que é policial, né? Pensei. Aí ele falou assim, fala a verdade. Aí eu falei, ó, aconteceu o seguinte. Eu fui e relatei tudo o que tinha acontecido. Ele falou, ó, tem um propósito de Deus na tua vida. Eita. Eu deveria te prender, mas o meu Deus está dizendo para te deixar aí. Então ele no caso, pelo que dá a entender, ele era policial e era evangélico. Jesus da glória. Mas o meu Deus tá me deixando você ir. Ó, eu tô indo para lá. Ele falou, né, para Ponte da Amizade, que eu tô indo fazer o meu trabalho lá. Mas o meu Deus me mandou te deixar aí. Eita. E eu... A ficha faz assim, né? Aí ele falou assim, mas o meu Deus mandou te deixar aí. E eu falei, eu não tinha o que fazer. Eu falei, e agora? Ele falou assim, fazer o seguinte. Ele deu meia volta no carro, me deixou na rodoviária mais próxima. Deu o dinheiro pra comprar a passagem e eu voltei pra Campinas. Meu Deus, irmão, um milagre assim, ó, muito eu tô fazendo grande. isso porque é Deus que tá mandando. Se não fosse Deus me mandar fazer isso, você já estava encrencado, preso, rapazinho, né? Desse jeito. Rapaz do céu. E eu fiquei matutando aquilo ali. Aí só que a gente que tá vivendo esse mundo atribulado pelo inimigo, a gente não tem essa percepção do milagre de Deus. A gente não tem essa noção de que Deus tá agindo ali para um propósito futuro, né? E eu voltei para Campinas, mas quem disse que eu mudei? Nada. Tem aquilo lá como se fosse, eu tive uma grande sorte, não é assim? Não, a gente acha que é uma sorte, né? É uma sorte aquele lá. Foi uma sorte que eu tive, não vê que é Deus, né? Nunca vai ligar ligar a situação ao nosso Deus. É verdade. E nisso vem as complicações, né? Porque eu tinha fornecedores para abastecer e tinha um dinheiro que foi investido, né? Que também tinha pessoas investindo nesse projeto. Nossa. E nisso eu me compliquei financeiramente. Aí foi o tratar de Deus. Aí foi o tratar de Deus na minha vida, porque
quando as coisas começaram a se estreitar, porque quem vive nesse mundo vive pelo dinheiro, não vive por outra coisa. O Deus dele é o dinheiro. É. E eu tinha isso na minha vida. Pra mim, meu Deus era o dinheiro que eu tinha. Se uma pessoa tivesse menos dinheiro que eu não queria fazer amizade. Entendeu? A amizade comigo era pela conta bancária. Então, olha só. O trabalhar de Deus, quando Deus começa a quebrar o homem. Aleluia, Jesus. E esses amigos que diziam amigos, queriam dinheiro. É claro, eles investiu, né? Entendeu? E nisso, eu não tinha recurso. Tudo que eu tinha, investi lá para vir uma carga maior, para ganhar mais ainda. Meu Deus. E nessa perca, aí os ditos amigos falaram assim, ó, você tem o tal do prazo, quem viveu no mundo do crime sabe o que é isso. Tem um prazo, ó, você tem 15 dias para dar o nosso dinheiro. Quer dizer que se você não conseguir dentro dos 15 dias... Eles mataram. Ai, meu Deus do céu, casa séria, hein? Só que o negócio estreitou tão do jeito que eu até tinha um dinheirinho guardado. Mas eu não tinha acesso a ele, porque eu perdi documento, perdi tudo. Ixi. E antigamente era assim, você tinha que ter, né? Um documento, pelo menos provar que o dinheiro era, se você ia no banco e sacava. Não sei como é que está agora. Hoje o Pix modernizou. Mas enfim. Mas mesmo o dinheiro que eu tinha lá não era suficiente para cobrir a despesa ali. Aí esses amigos, né, não tinham paciência para receber o restante. Nossa. Aí eles me ameaçaram de morte. Eu falei, não tenho o que fazer. Mas eu estava vivendo uma vida tão assim destruída, tão assim desgraçada, perdão da palavra, que para mim tanto faz se tivesse morto ou vivo. Para mim tanto fazia. Meu Deus. Se eu estiver morto aqui ou vivo, para mim dá na mesma. Sabe? Para mim já não tinha mais, porque eu já não tinha mais alegria, não tinha esperança de ter uma vida melhor, assim, ter alegria, paz no coração, sabe? Você ter um propósito de vida. Eu não tinha isso. Meu propósito era só ganhar dinheiro, viver no mundo da perdição, de drogas, de tudo. Mas eu não tinha uma motivação para continuar vivendo. Entendi. E várias vezes eu perguntava para mim, eu falava assim, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Quando é que eu vou ser feliz de verdade? Porque para mim a felicidade estava no copo de bebida, estava numa droga, estava no momento com uma mulher qualquer da vida, estava numa balada, na festa. Eu achava que a felicidade e a alegria estava nisso. Com licença, nesse caso, então você tinha abandonado a casa da sua avó? Já estava morando sozinho. Ah, entendi. Já estava morando sozinho, né? Já tinha casado, na verdade, né? Mano. E nesse meio tempo eu já estava casado, já tinha uma esposa, né? E nisso que eu estava vivendo, eu já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. E eu lembro que a mulher que eu vivia antes, né? Antes de conhecer Jesus, ela estava comigo, ela falou, Rubem, eu não aguento mais. Você mente muito. Você engana muito. Você vive uma vida errada. E eu tinha o meu filho na época, ele estava pequenininho, né? E ela falou assim, você vai perder sua família, vai perder seu filho. Já estava aconselhando e você não conseguia ver. Mas você tá iludido, né? Com droga, com bebida, com tudo. Você não tá nem aí pra nada. Você só quer o próprio benefício, né? Você não tá nem aí pra quem fala A, B ou C. Você não tá nem aí. Você só preocupa com você mesmo. O inimigo cega a mente da pessoa, cega, né? E também eu falo assim, o inimigo cega, mas também você também faz parte disso, sabe? Além do inimigo cegar, isso foi comigo. Eu tava pensando só em ganhar mais, só em ganância, em dinheiro. E os outros eu não tava nem aí no meu derredor, porque eu tava focado naquilo. E nisso, ela me orientou várias vezes, falou assim, olha, eu não aguento mais. E ela ainda aguentou 8 anos ainda comigo ainda. Meu Deus. Aguentou 8 anos comigo ainda nessa vida. E chegou um momento que, né, nessa situação que esses amigos, supostos amigos, me ameaçaram. Você devendo? Que ia me matar. Ia me matar. E teve um fato que aconteceu, que eles me pararam. Dá até uma angústia, porque você não espera, porque você não tem mais sua família como amigo, né? Uhum. Esposa não é seu amigo, amigo é os amigos da rua. Você acha que os amigos do crime são seus amigos. É mais amigo do que a própria família. Você tem essa ilusão. Eu tive essa ilusão.
que os amigos da rua são os melhores do que a própria família. Isso é uma ilusão. E eles falaram, ó, você vai morrer hoje. Falaram assim? Falaram, você vai morrer hoje. E eu olhei assim naquela situação e eu falei, tá bom, pra mim fazer tanto faz estar vivo ou tá morto. Eles me colocaram no carro e um do lado, outro do outro, eu no meio, no banco de trás e 2 na frente. Eles estavam armados. Ele falou assim, na época eles me chamavam de gordão, né? Gordão, você vai morrer hoje. Já era pra você. Aí eu, tá bom. Aí um se surpreendeu, falou assim, cara, você é a única pessoa que a gente vai matar que não tá nem aí se vai morrer ou não. Eu já matei várias pessoas. Ele falando. Já matei várias pessoas, as pessoas se desesperam, luta pra sobreviver e você não tá nem aí. Eu falei assim, eu já sei, eu entrei nessa já sabendo. Pra mim tanto faz se vai matar agora ou não. Desse jeito. Aí nisso, o que tava dirigindo falou assim, ó, fazer o seguinte, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso. Desce do carro. Isso no bairro onde eu moro, né? Satélite. Desce do carro agora, vai. Desce do carro agora. Aí ele desce do carro e falou assim, ó, de 7 horas da noite nós vamos buscar o dinheiro. Se não tiver, nós vai dar pra dentro da sua casa e vai levar o que tem. E na época eu tinha 2 carros. Uhum. E o valor assim, era muito? Era muito. Era aproximadamente 200 mil reais naquela. Nosso Deus. E eu peguei e entrei pra dentro. Um tio meu, irmão, né, que foi criado com minha avó, ele perguntou o que estava acontecendo e eu falei, né, o que estava acontecendo. O João, né. Aí o João falou assim, rapaz, como é que você foi se envolver nisso? Deu aquela velha lição de moral, né. Uhum. E eu calado, fiquei que eu já estava esperando a morte. Aí ele falou assim, ó, fazer o seguinte, eu não sei se ele comprou do dinheiro dele mesmo ou se ele se juntou com os outros parentes e comprou a passagem. Aí nisso eles compraram uma passagem pra mim, pra ir pro Pernambuco. Ele falou assim, você tá com seu documento aí? Eu falei, tô. Me dá seu RG. Aí eu peguei o RG e dei a ele. Ele foi na rodoviária de Campinas, comprou a passagem e falou assim, ó, você viaja hoje. Mas não, viaja hoje. Hoje você vai embora daqui. Não dá pra ficar aqui não. Livramento, né, varão? Só que o que os falsos amigos tinham falado? Que 7 horas iria buscar o dinheiro, né? Isso. E Deus usou ele antes, né? Isso. Porque Deus sempre chega no momento certo, né? É verdade. Olha a provisão de Deus. Ele comprou a passagem e falou assim, ó, você viaja de 6 da noite. O ônibus sai de 6 da noite. Só que nisso eu não fui mais em casa pegar roupa, pegar nada. Ali eu tava na casa dele. Os bandidos me deixaram em frente de casa, da minha casa. Eles não sabiam que eu estava na frente da minha casa. Ah, eles não sabiam. Não sabiam. E nisso que o meu irmão chegou, eu falei com ele, eu fui pra casa dele. Nisso que eu fiquei na casa dele, ele comprou a passagem e falou, ó, você sai de 6 horas da noite. E só que eu tava na casa dele, eu não tive tempo mais de buscar roupa, nada. Eu fui com a roupa do couro. Nossa, velho. Pro Pernambuco, somente com a roupa do corpo e um chinelo. Eu tava de chinelo. E eu nem meus documentos eu tive como pegar, como né? pegar. Você sabe como é que eu viajei? Somente com RG. E Nossa, Deus. quando chegou na rodoviária, ele falou assim, ó, tá aqui seu RG, já a passagem tá comprada, tem que devolver seu RG. Foi o único documento que eu viajei. Entendi. E peguei a passagem. Ele falou assim, ó, não tenho muita coisa não, mas acho que tenho 75 reais. Tá aqui, ó, pra você se virar esses 3 dias aí. 3 dias com 75. Caramba do céu, foi estreito na terra. Deus começou a tratar comigo aí. Aí, né, varão? Nessa viagem, nesses 3 dias dentro do ônibus. Nesses 3 dias dentro do ônibus. E eu vivi numa situação que eu falo sempre assim, Deus começou a me moldar, me lapidar. Começou a ficha cair.
Nesses 3 dias foi reflexão. Eu mal me alimentei. R$75 numa viagem não dá pra fazer nada. Comprava um cafezinho de manhã, um cafezinho no outro, pronto. Enfim, eu ainda deixei R$10 pra chegar no destino. Um jejum forçado. Jejum forçado. Não quis ouvir a avó, né? Não quis ouvir a avó. Os ensinamentos dentro de casa. É. E nisso, mano, eu passei esses 3 dias. Eu falei assim, não, agora é uma nova vida. Eu nasci de novo. Eu vinha refletindo. Eu nasci de novo. É uma nova oportunidade. Quando eu chegar no Pernambuco, eu não quero me envolver com nada errado, nada de crime, nada. Eu vou tentar ser uma pessoa honesta, trabalhadora. Aí nisso, mano, eu cheguei no Pernambuco. Fui pra casa da minha prima. Que a minha família já tinha ligado pra ela. Pra me receber lá. Aí ela solteira, tinha uma filha, 2 filhas, né? É isso, 2 filhas. E agora ela tá na 3ª. Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, a vida do Pernambuco, irmão, do interior, é tremenda. A terra de pouco pão e pouca água, você se agarra àquilo que tá mais próximo da sua realidade. Meu Deus. E eu vi estreito na terra, mano. Dificuldade. Eu acostumado com fartura, não tinha fartura. Olha aí. E ela sozinha, né? Ela tinha a pensão dela, das crianças, tudo. Era na roça ou cidade? Na cidade, mas a cidade do interior pequena, né? Recurso entendi. pouco, emprego limitado. Só tem emprego bom quem é amigo do prefeito, né? Pra não dizer outra coisa. Então, o que sobra pros outros é roça, né? É verdade. Entendeu? Só que nisso eu tinha essa consciência assim, né? Quando eu vivia no mundo do crime, eu falava, não, eu vou me formar em alguma coisa, porque se alguma coisa acontecer, eu tenho alguma formação. Coisa boa, hein? Aí só que antes de chegar no Pernambuco, eu tinha me formado de cozinheiro e pizzaiolo, né? Olha aí, varão. Eu fiz esses cursos aí só pra enganar, né? Pra enganar. E você fez esses cursos e estava envolvido nessas outras vidas. Eu nunca passei pela minha cabeça trabalhar na área. Oh, meu Deus. Aí nisso, que eu cheguei no Pernambuco, eu tinha que trabalhar. Tinha. Eu não ia viver dependente da minha prima. Verdade. E nisso eu arrumei um emprego. Aí eu arrumei um emprego de pizzaiolo. Entreguei o currículo, me chamaram. Propósito de Deus, eu creio assim. Como é que alguém vai dar um emprego pra alguém vindo foragido de outra cidade, de outro estado, e não conhecer ninguém? É. Aí nisso eu entreguei um currículo, foi assim, de bate pronto. Num dia, no outro, me chamaram pra trabalhar lá. Olha que bênção. Aí eu comecei a trabalhar de pizzaiolo lá. Só que houve algo interessante aí, porque quando eu comecei a trabalhar de pizzaiolo, eles não me pagaram. O que, varão? Estreito? Eles não me pagavam, eles pagavam a quinzena. Tipo assim, eu trabalhava um mês, ele pagava 15 dias. Aí ficava 15 dias dentro. Aí eu trabalhava mais um mês, ele pagava mais 15 dias. Aí pensar que não, quando eu fui ver, eu já tinha mais de 3 meses dentro da casa pra receber. Não. E só tinha recebido um mês e meio. Que é isso? E minha prima achava que eu tava escondendo o dinheiro dela, que não queria ajudar em casa. Nossa Deus, prova. Luta. Aí chegou um belo dia, ela falou, você recebe quando? Eu falei assim, eu acredito que eles vão me pagar dia 6. Ela falou assim, então você arruma suas coisas, procura um lugar pra você, que não dá mais não pra você ficar aqui não. Nossa. Fiquei na rua, mano. Aí eu olhei assim, eu falei assim, tá bom. Porque pra mim tudo tava bom, né? Tá bom. Ela falou assim, ó, não quero mais você aqui a partir dessa data. Então eu não sei o que você vai fazer, vai morar, não sei onde você vai morar, independente de onde você for. Eu não quero mais você aqui na minha casa. Hoje eu entendo que foi um trabalhar de Deus, porque senão eu não teria saído, né? É, ué. Enfim, Deus acabou usando ela pra me dar um chacoalhão. Olha aí. Aí eu tava 4 meses já na casa dela, né? Uhum. Aí eu peguei, falei com o dono, né, do restaurante. Ó, você precisa me pagar. Fui despejado de casa, eu tô na rua, cara. Você é doido? Eu vou morar na rua.
E ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas maldade, sabe? Eu acredito que foi Deus usou ele pra me tratar comigo também, porque era ruim, né? Ele falou, não, você não vai sair dessa ileso. Vamos dar uma fechadinha nas portas pra ele poder... Deus trancou, dar uma estreitadinha. Assim, vou tratar com ele. E nisso... Dá uma pausinha aí. Eu acredito que Deus tá falando com alguém porque tá dando uma estreitadinha aí, hein? E Deus trancou as portas. E nisso o patrão na época endureceu o coração. Falou assim, não tem como te pagar. Ele me devendo 3 meses de salário e não queria me pagar. Rapaz. Aí um colega de trabalho falou assim, ó, eu moro num apartamento lá, eu pago aluguel. Aí ele falou com essas palavras, falou assim, como você tá na merda mesmo, desse jeito. Tá terrível. Tá na merda mesmo, eu não vou cobrar nada você não, vai lá e mora lá. Mora lá comigo lá, fica lá até você se ajeitar aí, desse jeito. Falei, tá bom, obrigado. Aí fui morar com esse amigo, né? Nesse meio tempo, irmão. E eu aquele sentimento ruim, eu falei assim, não, eu não aceito a situação que eu tô vivendo. De extrema miséria, faltando tudo, não tem condições de nada. Eu tenho que sair dessa situação. E aí, ao invés de eu buscar Deus, fui buscar quem? O diabo. Rapaz do céu. Falei assim, não, eu ouvi falar que se você fizer um pacto com o diabo de riqueza, você vai ficar rico. A grande ilusão do mundo. Que achar isso, que servir ao diabo fica rico. E muitos estão servindo ao diabo, escravizados porque não tem como mais sair de lá. Eu falo isso de vivência, de experiência que eu vivi. Aí vai uma parte da minha história que eu vivi servindo a Satanás. Aí tem um pacto que geralmente eles fazem, né? Sim. No meu caso, eu tava lá não por servir porque eu queria servir, não. Eu tava lá porque eu queria algo do diabo, eu queria dinheiro. A minha vontade é essa. Não importava de onde vinha. Porque eu gosto de estar lá. Não, eu tava lá por dinheiro. Que sempre era esse problema meu, né? Uhum. Esse problema estava em mim na época, né? E era dinheiro. Não, e tanto é que quando eu tava nos terreiros de macumba e tal, o diabo se incorporava nas pessoas, não, o diabo não, as entidades, né? Incorporava lá e falava, né? Olha, vem pra tal canto fazer isso, fazer as entregas, as oferendas, né? Eu falei assim, não, eu só vou por dinheiro. Eu tô aqui com vocês aqui por dinheiro, eu não tô aqui porque vocês são bonzinhos. Eu falava bem assim, deixava bem claro. Uhum. Então, pro diabo me ganhar, tinha que ter dinheiro, senão não ia. Não. Entendeu? O mistério era ganância. E nisso, uma das entidades que incorporada falou assim, por que você não faz o pacto de riqueza? Só que eu ficava meio receoso porque eu via algumas pessoas que serviam lá ficavam escravizadas na mão do diabo. Uhum. E eu via a maneira que o diabo tratava aquelas pessoas. E isso eu não queria pra minha vida. Milhano. Entendeu? Porque tinha situações que o diabo falava assim, olha, faz tal coisa. Se a pessoa não fizesse, o diabo incorporava. Eu vi várias e várias vezes. Isso aqui não é conversa de carochinha. Eu vivi isso. Rapaz. Eu via várias vezes o diabo incorporando aquelas pessoas que se diziam mãe e pai de santo. Quando não obedecia às vontades dele, o espírito entrava neles e se jogava, se lançava contra a parede. Contra a parede? Maltratava. Outros vinham, batiam. Rapaz. O diabo dava uma coça. Porque tinha que fazer a vontade dele, querendo ou não. E disse que tem uns que também se dilataria o corpo, né? Isso daí já é algo mais pesado. Aí, isso daí é apenas a parte superficial, né? Uhum. Mas enfim. A própria entidade falou assim, por que você não faz o pacto? Eu falei assim, eu vim aqui pra isso. Não tô aqui pra outra coisa. Você faz o pacto. Você vai ser rico. Porque a minha vontade era ser rico, né? Aí, um belo dia, eu fui pra fazer esse pacto. Tinha que comprar as coisas do pacto, né? As oferendas que seria oferecida ali. E só entre as coisas que ia comprar dava mais de 10 mil reais. Nossa, não era barato também não, hein? Não era barato. Nisso eu peguei, né? Falei assim, não, vou fazer. Consegui o dinheiro e fui pra fazer o pacto. Nessa que eu fui pra fazer o pacto, tava tudo pronto. Tudo organizado, tudo bonitinho lá.
Aí o pessoal do terreiro se organizaram e começaram a fazer o ritual do pacto. Nisso a entidade maligna veio sobre a pessoa que estava responsável pelo pacto, incorporou nela e já ficou um negócio estranho. É até meio contraditório dizer que no terreiro é estranho, né? Uhum. Ficou uma sensação estranha dentro do terreiro. Naquela entidade veio, não era a entidade que estava sendo invocada, era outra. Aí nessa entidade que incorporou a pessoa que estava ali na direção do trabalho, aí falou assim, olha, tem algo a dizer aqui. Aí todo mundo se calou. Aí ele chegou até mim assim e falou assim, ó, tá vendo esse aqui? Falou pra todo mundo assim, tá vendo esse aqui? Esse daqui não é pra fazer o pacto comigo. Não é pra ninguém tocar nele. Porque esse aqui é do homem lá em cima. E o homem já falou que se fizer alguma coisa, vai ficar feio pro nosso lado. Então não mexe nele, deixa ele. E eu não entendia, né? Uhum. O porquê disso, né? Só que ficou uma coisa na minha cabeça. Eu falei, peraí, tem alguém que é mais forte que o diabo? Que coisa interessante, né? Aí eu falei assim, então eu tô aqui iludido, eu tô aqui em vão. Eu tô aqui à toa. Tô tentando fazer pacto com uma pessoa que não tem autoridade de nada. E nessa, irmão, pro diabo não me perder, assim de vez, qual que foi a estratégia do diabo? Aí o pessoal do terreiro ficaram assustados, né? Uhum. Porque nunca tinha acontecido aquilo ali, né? Depois eles relataram, nunca aconteceu isso. Ninguém, o homem lá em cima lá nunca quis parar o pacto de ninguém. Tem várias pessoas que têm pacto aqui, mas nunca aconteceu isso. E eles ficaram assustados. E nisso, o que o diabo fez? Qual foi a estratégia do diabo? Falou assim, ó, vamos ensinar você então, fazer os trabalhos. Você vai ter acesso a uma parte da macumbaria, da magia negra, que ninguém tem, que poucos têm. Nós vai abrir um espaço para você aqui. Porque a entidade fulana de tal tá falando. Tá bom. Aí nessa eu fui. Aí eles começaram a trazer livros para mim. Livros da área de demonologia e tal. E eu comecei a ter ensinamentos. E eles começavam a me levar para uma outra cidade próxima, né? Eu ia para Catende, né? Uhum. Eu ia para a cidade de Catende, do interior lá do Pernambuco. Eu morava em Palmares e ia para Catende. E lá eu tinha os ensinamentos de rituais, de processos demoníacos. Eu tive ensinamentos com livros, pautas, crávulas do rei Salomão, alguns livros. Eu não vou citar, acabei citando, mas não vou citar os nomes dos livros, porque não convém. E eles levavam os livros e ensinavam as formas de fazer os rituais, tudo. Eu fiquei 4 anos estudando. E sempre quando tinha os rituais nas esquinas, de porta de cemitério, eles me levavam e eu ia junto para aprender. Então, tinha situações, escuta isso aqui, o que aconteceu certa vez. Teve uma vez que esse terreiro lá, ele tinha uma cova lá, comprada do cemitério. Esse terreiro lá. Eles compravam a cova no cemitério para poder fazer os trabalhos dele de macumba. Às vezes as pessoas pensavam que era túmulo de pessoas que morreram, mas não era um túmulo específico para ritual de magia negra. E num desses túmulos aconteceu um fato muito interessante que eu me assustei até. Do lado do túmulo, assim, eu estava 4 anos lá e desses 4 anos eu fui 3 vezes lá. Vocês iam de noite ou de dia? Não, durante a noite. Durante a noite? Paga o pessoal lá do cemitério, paga os coveiros, né, pra ninguém ficar se metendo, né? Uhum. Aí a gente entra, né? Quando é o dia, o pessoal já sabe, já tá tudo comprado, né? E nisso eu me assustei porque eu tinha ido 2 vezes, na terceira vez aconteceu um mistério. Porque nisso, olha só. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós fomos para fazer um ritual para desenterrar um corpo e fazer uma amarração para matar uma pessoa lá, que da cidade lá era um dos políticos importantes. E foi pago um ritual para matar esse político.
Olha, rapaz. Fazer o ritual para matar esse político lá da cidade. E nisso, só que na cova que era dos próprios, né, pessoal lá do terreiro, que eles tinham comprado, na cova do lado tinha uma mulher que tinha acabado de ser enterrada. No mesmo dia. Uhum. E a gente foi à noite. Então, naquele dia tinha sido enterrada uma mulher do lado. E nisso, Vaz, que a gente tá fazendo, que a gente começou a fazer o ritual aqui, que começou a fazer os preparos do ritual na cova do lado. Aquele lugar da cova que a mulher estava começou a se acender. Eu vi isso claramente. Eu vi como se fosse um clarão. Aleluia, Jesus. Dá graças a Jesus. Eu vi se acender assim em volta da cova que ela estava. Então, a cova que ela estava marcado como se fosse uma luz fluorescente, sabe? Uhum. E ali onde a gente estava, não estava, mas na cova dela estava. Aí a entidade, como tomou posse do corpo, oh glória a Jesus. A entidade, quando tomou posse do corpo da pessoa que estava na frente do trabalho, falou assim: ei, não vai ter nada hoje. Aleluia. Não vai ter nada hoje. Aí as pessoas perguntaram, mas por quê? Aí a entidade falou assim: porque tem um impedimento do céu aqui. Aleluia. Grande Deus. Que era o corpo daquela irmã. Tem um impedimento do céu aqui, não vai ter nada hoje. Nós não vai fazer trabalho, nem vai todo mundo para casa. E depois eu quis saber o porquê, porque eu sempre fui curioso. O porquê. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus. O teu corpo é santo. Você que é servo do Senhor, você que é fiel ao Senhor. O teu corpo é santo. O inimigo não pode tocar nem depois de morto. Glória Aleluia. a Deus. Nem após da morte o inimigo pode tocar no seu corpo. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Propriedade a serva de Deus. de Deus. Eu fiquei sabendo que aquela mulher que faleceu ali era crente. Glória e por ela a Deus. ser crente, só o corpo dela tá ali sem vida. Só o corpo dela, aleluia, fez com que parasse um trabalho de macumba para matar alguém. Aleluia, Jesus. Olha o nível. Aí muitos falam assim: ah, mas tatuagem não tem nada a ver, isso não tem nada, eu faço o que eu quiser do meu corpo. O teu corpo é santo, meu irmão. Aleluia. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque quando você morre, você é guardado em Cristo. E por você ser guardado em Cristo, Deus se responsabiliza com o teu corpo até depois da morte, Meu Deus. Ah, mas não tem base bíblica. Eliseu tá aí para contar a história. Eliseu, depois que morreu, foram jogar um corpo lá de um defunto lá. O que aconteceu? Quando o defunto tocou nos ossos do profeta, voltou à vida. Aleluia, Jesus. E ali foi um mistério de Deus tremendo, porque eu pude presenciar isso, mano. Ninguém estava vendo, mas eu estava vendo. Eu vi um círculo ali muito claro, muito nítido, em volta do túmulo daquela mulher. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a macumba não teve aquele dia. E se não cumpriu. Não teve galinha morta, não teve entidade, não teve potestade do inferno nenhum. Olha só, o que é um crente fiel na presença de Deus. Mesmo depois da morte, Deus guarda o corpo dele. Interessante, varão. Então quer dizer que na verdade se cumpre tanto quando a gente tem a vida, como depois também, porque diz assim a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, tanto nós, quando tem a vida, como também passar dessa vida para outra, é guardado, protegido ali, aquele local. Que coisa interessante, aleluia, profunda, varão. Se cumpre esse versículo lá também. E isso eu comecei a analisar. Glória falei assim, eu tô aqui iludido, eu tô enganado aqui. Eu não quero menosprezar a fé de ninguém, mas foi o que eu vivi. Sabe, eu tô enganado aqui, eu tô nesse meio, eu tô enganado, tô iludido. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, que mistério que é esse? Que uma mulher tá morta e ninguém pode fazer macumba porque ela tá morta? Quem que é ela? Você começa a pensar, quem é ela? Aí você vai entender, depois que você aceita Jesus, você vai entender.
o preço de sangue, né? É verdade. Quando você é comprado por Jesus, você tem um valor inestimável. É verdade. Você se torna filho do rei. Filho do rei. Efésios vai dizer, né? Efésios 1 vai dizer que nós fomos comprados por Jesus Cristo, né? E fomos inseridos na família de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você faz parte da família de Deus, aleluia, Jesus. Deus cuida até depois da morte, mano. Verdade. Aleluia. Nós já estamos perto de finalizar aqui, Varão, e eu queria saber assim em termos, como que foi, pra gente dar um relapso final assim, como que foi que você veio aceitar Jesus dentro dessas experiências que o irmão já passou aí. Sim, e claro. dentro daquilo que Deus foi mostrando para você. Sim, então, isso daí já é parte já do final, né? Aham. Então, quando eu voltei lá pro terreiro, né? E nós voltamos, aí uma entidade entrou lá no corpo do responsável do salão lá e falou assim, ó, a partir de hoje, nós não quer mais você aqui. Olha aí. Aí eu falei, ué, mas por quê? Vocês não eram meu amigo, não era tudo... A partir de hoje nós não quer mais você aqui, sabe por quê? Porque o homem lá de cima falou que não quer mais você aqui. E ele mandou te expulsar daqui. Que não quer mais você aqui. Glória a Deus. Propósito de Deus. É verdade. E eu fui expulso, Vaso. Oh, Muitos vão glória. criticar nos comentários, ninguém expulsa ninguém, mas eu fui expulso. Mas não, acredito, não por eles, né? É. Eles só estavam sendo obedientes Uma à ordem divina, né? Ordem de Deus. Não era qualquer um que estava dando a ordem, né? É. E assim eu fiz, me afastei. E nesse meio tempo que eu saí, veio muitos questionamentos. Aleluia. Veio muitas coisas na minha mente perguntando por quê. E aí veio o tratar de Deus mais uma vez. Aí Deus veio e me trouxe para cá, para São Paulo. Não Campinas, mas para São Paulo. Uhum. E teve uma parte que eu vivi que eu tava vivendo endividado, né? Devendo a agiota, cego pelo inimigo. Mas para resumir, pulando essa parte, eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Que eu já não aguentava mais viver naquela situação. E nós fomos morar na casa da sobrinha da gente, Camila. E eu comecei a trabalhar. Aí nós moramos, se não me engano, acho que uns 3 meses, 4 meses na casa dela, não tem. Mas isso, nós alugamos uma casa, fomos morar no Capão Redondo, São Paulo, de aluguel. Compramos os móveis parcelados, né, numa lojinha ali próximo do Capão, e eu comecei a trabalhar. Só que nisso que eu trabalhei, eu fui iludido, na verdade, né, pelo inimigo. A pessoa que me chamou para trabalhar lá com ele era para vender espetinho. Quando eu cheguei lá, R$50 a diária. Ué? Aí eu vi estreito na terra. Porque eu não conhecia quase ninguém ali, no Capão Redondo, questão de trabalho, essas coisas. E eu não tinha um apoio, né? Para contatos, né? Para poder arrumar algo melhor. E nisso, Deus começou a tratar comigo e com a minha esposa. Aleluia, Jesus. Só para deixar bem claro aqui, eu conheci a minha esposa no Pernambuco. No Pernambuco. Isso, no Pernambuco. Aí de lá você casou e veio pra cá. De lá eu casei e vim pra cá. Eu conheci ela no Pernambuco, ela era subchefe de cozinha e eu era chefe de cozinha na época. Olha aí que E aí se benção. conhecemos e fomos morar junto, né? Uhum. E nisso, ficamos lá no Pernambuco 5 anos, né? Isso, todo o trabalhar de Deus foi próximo de 6 anos, para poder voltar, né, pra cá. E quando a gente já tava aqui no Capão Redondo, eu tava trabalhando de espetinho, aí eu vi as coisas se estreitavam, faltando as coisas dentro de casa, não tinha comida, não tinha nada. A única alimentação nossa era, eu vendia espetinho e tinha aquela tal famosa jantinha, né, que vem arroz, vem um como é que fala, um feijão carreteiro, né, um arroz carreteiro e tal, feijão tropeiro, perdão. E nisso eu trazia pra casa, ela comia, a gente comia um espetinho pra cada, a gente comia e ficava esperando a hora como diz a viúva, né? Não, vou fazer um pedaço de bolo aqui e vou esperar a morte. E nisso eu me vi sem saída. E eu não sei como o meu primo conseguiu meu contato, eu não tenho lembrança disso. O meu primo chamado Josué, ele pegou o meu contato e falou assim, ó, Rubem, você não quer vir morar pra cá, pra Campinas? Só que eu tava assustado ainda, né? Medo.
Eu falei assim, ah não, Campinas. Eu falei assim, não, vem pra cá, pra Campinas. Arriscar a vida. Vem pra Campinas e tal. Aí eu falei assim... Aí eu falei com Deus. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na vida, se é que o Senhor existe, desse jeito, desaforado, rapaz. Então muda a minha vida, muda a minha situação. Muda o meu cenário, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu quero ser feliz de verdade, eu quero ter uma vida de verdade. Porque esse que eu estou vivendo eu já não aguento mais. Senhor, muda o cenário a qual eu estou vivendo. Porque eu já não aguento mais. Aí minha esposa, nós vivemos um momento muito triste, a gente lembra disso. Aí chegou o dono dos móveis, que tinha vendido parcelado, levou os móveis embora, arrancou os móveis da casa. É triste você ver as suas coisas saindo assim. E a dona da casa pediu a casa. Eu falei, e agora? Vou morar na rua com a minha esposa, eu pensei. Meu Deus, e agora, Senhor? Eu, claro, não tinha esse pensamento de chamar Deus Senhor, né? Aí eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Aí foi quando eu apelei. Apelei pra Deus, socorro divino. E nisso o meu primo vai e me liga. Falou, você não quer vir pra Campinas? Eu me assustado. Ele falou, vem pra cá, pra Campinas. Só que eu não sabia que ele tinha virado crente, ele era evangélico. Olha aí. E eu lia a Bíblia antigamente. Antes eu lia a Bíblia, mas não era pra aprender de Deus, era pra criticar os crentes. Os crentes. Falar mal dos crentes, porque eu usava contexto bíblico pra falar mal dos crentes, entendeu? E nisso, ele tinha virado crente, virado evangélico, tá aceitado a Jesus. E ele pegou e falou assim, vem pra cá. Aí eu comecei a observar a vida dele, porque eu não gostava de crente, eu detestava crente, eu odiava crente. E isso aí é o próprio diabo que coloca já esse sentimento também, acredito eu. E nisso ele virou crente e ele falou assim, Rubem, agora eu sou evangélico e tal, na minha casa. Ele já falou assim, na minha casa tem regra. E a regra não é minha, a regra é do Senhor, a regra é de Deus. Já chegou já botando moral já. Ele falou assim, eu tenho um carro, sim, nem dinheiro pra ir buscar algumas coisinhas que ficou pessoais, eu não tinha. Ele trabalhava na padaria, ele pegou o carro da padaria e foi buscar minhas coisas. Ele falou assim, na minha casa é o seguinte, eu não bebo, então não tem bebida em casa. Eu sei que você bebe, e se você for beber, você bebe lá na rua, mas não quero nenhuma latinha de cerveja em casa. Aí todo dia, sexta, sábado, domingo eu vou pra igreja, e se você não quiser ir pra igreja, você fica aí. Você não é obrigado também. Desse jeito, bem sincero. Aí eu falava assim, né? Quando eu vi os evangélicos fazendo coisa errada, muitas das vezes que tem, né? A defamação. Eu falava assim, se for pra ser crente igual isso aí, eu não quero. Né? E eu já tava com o coração quebrantado pro Senhor, né? Assim, pelas situações que eu estava vivendo. Porque eu clamei, eu apelei pra Deus, né? Antes de chegar em Campinas de volta. Aí nisso eu conversando com Deus. Eu falei assim, me mostra então se o Senhor tem um propósito na minha vida para ser crente, para ser evangélico. Me mostra então um crente para ser de exemplo. Aí Deus me coloca onde? Dentro da casa do meu primo. Ai, tá vendo? E nisso eu comecei a ver a vida dele com Deus. Porque o maior testemunho é o quê? Sua vida com Deus. A vida com Deus. Né? E ele pegou, e eu vendo ele era de casa para a igreja, trabalho, e culto no lar, e aquela coisa. Ele falou assim, Rubem, eu vou fazer algo diferente com você, porque Deus me tocou. E pra mim, negócio de Deus falar, eu não acreditava, né? Uhum. E ele falou assim, vamos orar? Você sabe o que é orar? Eu falei, isso aí, eu não sou doido. Ele falou assim, vamos orar? Aí eu falei assim, aonde? Ele falou, no monte, é no meio do mato. Eu falei, no meio do mato? Eu falei, vamos. Aí sabe aquela coisa, você fala, eu tô aqui mesmo, não tem nada a fazer, vou lá. Só que eu fui indo sem... Só que algumas pessoas falam assim, você não tem que estar preparado para ir pro monte e tal. Comigo foi diferente. Eu, sem ser evangélico, sem ser crente, sem ter aceitado Jesus, eu fui pro monte orar. Eu sei. E eu dobrava o joelho ali, ele falou, fala com Deus aí o que você sente, o que você tá sentindo. Fala com Deus aí o que você quer que Deus mude a tua vida. Desabafa. Aquilo que você não fala pra ninguém, fala com Deus. E eu comecei a fazer esse propósito com ele. Todos os dias ele subia no monte comigo. Todo dia, não falhava um dia. Ele falou, o dia que eu não quiser subir,
você me chama. Com coisa que eu ia chamar, que eu não era evangélico. Os evangélicos muitas das vezes gostam de ir, né? O dia que eu tiver fraco pra não ir, você me insiste até eu ir. Eu falei assim, mas eu nem sou crente. Ele falou, não, mas mesmo assim, pra me motivar a ir. E nisso, Deus já foi me quebrando ali, naquele momento que eu via. Ele falou assim, Rubens, você já viu um galho de árvore acender? Eu falei, não. Sabia que Deus faz acender esse galho de árvore se você orar? Folha acender? Eu falei, não. Eu falei, se Deus é Deus, eu quero ver então. Porque eu era desses, né? Uhum. Aí Deus fez acender a brasinha, a famosa brasinha, que os crentes sabem o que é. Uhum. E eu vi acendendo, eu vi o clarão. Falei, rapaz, o negócio é mistério mesmo. Foi passando um tempo. Aí eu lembro que era uma festividade do grupo das crianças, do jovem. E ele era responsável pelo jovem, né? Ele tava ali na frente do trabalho. E ele falou assim, ó. E como eu fazia pizza, ele falou assim, ó, Rubem, nós vamos fazer pizza, vamos comprar pizza pra fazer pra igreja, pra vender, pra arrecadar fundos pra fazer a festividade. Aí eu falei assim, mas por que comprar? Eu sei fazer. Ele falou, é mesmo? Eu falei assim, sei fazer. Ele falou assim, então se eu comprar os materiais, você faz? Eu falei, faço. Aí nisso eu já tava me envolvendo na obra sem ter aceitado Jesus, já tava fazendo. Tinha culto no lar, ele me chamava, vamos no culto no lar? Vamos. E eu tava fazendo a obra sem ser crente. Olha. E Deus foi me envolvendo nessas situações que eu tava sendo levado, conduzido. Que benção, varão. Aí um belo dia eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se realmente é isso que o Senhor quer, olha só a dúvida, várias vezes Deus mostrando pra mim. Falei assim, ó, eu vou aceitar o Senhor, mas eu quero ver algo extraordinário. Aí eu falei isso num dia, no outro, uma prima minha bateu na porta do meu primo, falou assim, Rubem, o Josué tá aí? Aí eu falei assim, não, ele não, porque sabe o que tá acontecendo? Ele tinha saído, tava ido na casa do tio meu, Juvenal. Aí ele voltou, aí falou assim, não, o que tá acontecendo é o seguinte, o quê? Só, o meu namorado, ele chutou uma macumba e tá com a perna travada. E tem 3 dias que ele não come, não bebe nada, está enfermo, ele está doente, está terrivelmente doente. Eu acho que ele vai morrer. E nós levamos ele no médico e o médico disse que não é nada. Não tem nada. Aí ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, falou, vamos lá ver. Ele pegou a Bíblia e falou assim, e eu tava doido pra ir, né? Uhum. Pra ver, né? Que eu tinha pedido o que pra Deus? Algo extraordinário, né? É. Aí eu falei assim, no caminho. Aí ele foi e ele falou assim, Rubem, você quer ir? Porque não era pra mim estar num ambiente desse, sendo que eu não era crente. É. Eu não tinha aceitado Jesus, não tinha entregado minha vida pra Jesus. Aí ele falou assim, você quer ir? Aí eu falei, quero, então vamos. Aí eu fui. Aí chegou lá, o rapaz estava enfermo, de cama, tremendo, gemendo de dor, a perna travada, ele estava como se fosse um moribundo, tava como se estivesse já morrendo mesmo, tava mal mesmo. Só que no trajeto, no caminho, eu fui falando com Deus em pensamento, falei, Deus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, mas com uma condição. Se nós for lá na casa dela, chega lá, o Senhor fizer esse milagre, tirar ele dessa situação, curar ele, eu saio de lá crente e aceitando ao Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. O que você acha que Deus fez? Com certeza aconteceu um milagre. Rapaz, eu cheguei lá na casa, pastor, foi tremendo. Quando chegou aquele clima da dimensão espiritual pesada, né? Aí eu senti aquele peso, aquele coisa ruim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você sentiu daí? Eu falei, senti. Eu falei assim, e eu disse mais pra Deus, Deus, eu não só quero ver o milagre, mas eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. De que os crentes tanto falam que é o Espírito Santo. Eu não sei se eu sou merecedor, se eu sou digno, mas eu quero sentir a tua presença. Aí, pastor, foi aí que a graça alcançou o maior dos pecadores. A graça alcançou o maior dos pecadores naquele momento. Aleluia.
Eu estava lá, um dos maiores dos pecadores. A graça me alcançou naquele dia, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 2, verso 8 e 9, se não falha a memória, vai dizer assim que, aleluia, que a graça ela é um dom de Deus, né? Glória Aleluia, a Jesus. Deus. A graça ela é um dom de Deus, ou seja, é dado por Deus. Não por mérito, né? Mas sim porque pela graça nós somos alcançados, pelas misericórdias do Senhor. Ele muda história, muda cenário, muda cativeiro. Verdade, Aleluia, irmão. Jesus. Aí a graça alcançou o maior dos pecadores naquele dia. Glória a Deus. Naquela noite. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer assim que não por obras, para que não se vanglorie, né? É. No verso 9 do Efésios 2 vai dizer, não por obras, para que não se vanglorie. Que benção, irmão. Isso Aí, naquele momento, eu falei assim, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, assim, que os crentes tanto falam, o Espírito Santo Teu, eu quero sentir e quero ver a cura deste homem. No momento da oração. Pastor, o ambiente estava pesado, carregado. No momento que ele começou a orar, aleluia, Jesus, começou a se quebrar a cadeia ali no mundo espiritual tremenda. Começou a se mover ali, um mover tão tremendo do Espírito Santo de Deus ali naquele momento, que aquela oração, irmão, aquele peso que estava no ambiente foi embora. que E no benção. momento da oração, isso eu nem falei pro meu primo, mas eu vou relatar agora. No momento da oração, eu sentia como se as coisas estivessem se movendo ali. Olha só. O ambiente foi tomado de uma glória, de um poder ali, que eu sentia a presença de Deus, eu sentia uma graça, tinha um arrepio, e eu não sabia o que era, eu não estava entendendo, porque eu não era evangélico, não tinha essa experiência. Uhum. E eu comecei a sentir uma graça, comecei a sentir uma presença de Deus ali, foi tomando o meu corpo ali, e eu senti um algo tão especial, tão maravilhoso, que eu fui renovado ali de uma maneira tão tremenda. Eu acho que o que tinha ali sobre mim, Deus arrancou tudo ali. Foi Eu arrancando. acho que não foi só aquele rapaz. Os dois foram libertos. Eu né? fui curado também naquele dia. Eu fui curado da minha Glória a incredulidade. Deus. Eu fui curado da minha falta de fé. Eu fui curado por Deus naquele momento também. E quando eu olhei assim, o rapaz, quando terminou a oração, que meu primo abriu os olhos, eu não fechei os olhos porque eu queria ver. Eu entendi. Eu achava que a visão era assim, Nítida, né? na nossa visão normal, mas não, era espiritual. E eu comecei a ver aquele rapaz se levantando da cama, se sentando. Foi tomado de um poder, de uma glória naquele ambiente tremendo. Que bênção. E ele falou assim, quando ele abriu o olho, o rapaz já estava sentado na cama. E ele falou assim, eu tô com fome. E os milagres que Jesus faz, não é assim? É verdade. Lembra quando ele ressuscitou aquela jovem? Isso. De volta, né? A filha de Jairo. Ele falou assim, dá comida à criança, né? Aleluia, Jesus. E ele tava moribundo ali naquela cama. E ele sentiu fome. Que benção. Aleluia. E o seu primo não fez o apelo na hora? Né? Não, ele não fez o apelo. Porque ele não sabia. Era eu e Deus ali, no particular. Ah, entendi. Ele tava falando com Deus. Aí eu fui pensativo. No caminho, aí eu falei, poxa, agora Deus me pegou na palavra. Eu pensando, mas não quero ser crente. Aí eu lembrei da minha avó, lembra da minha avó lá? Assembleia? Lembro da sua avó. Um dia que você fizer uma aliança com Deus, um dia que você fizer um voto com Deus, você cumpre. Porque a pior coisa é você dever para Deus. É votar e não cumprir, que é melhor que não vote, né? E ela falou algo que ela não sabia ler, mas ela tinha esse conhecimento. Ela falou assim, ó, a pior coisa é se você dever para homens, tudo bem, você pode tirar sua vida. Mas se você dever para o diabo pode te machucar, pode até tirar sua vida. Mas você dever para quem, mesmo depois de morto, te cobrar, é a pior coisa que você tem na sua vida. É. Porque mesmo depois de morto, você tem conta a acertar com Deus, né? Ué. E isso ficou gravado na minha mente. Ensina o caminho que deve andar, né? Isso. E nisso, eu fiquei pensando, eu fiz um voto com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. E Deus cumpriu a parte dele. Falta eu cumprir a minha. Verdade. E nisso eu vim no caminho relutando. Eu vim relutando, pensando com Deus. Falei assim, mas agora eu tenho que ser crente. Agora eu tenho que ser crente. Aí eu falei assim, não, mas eu lembro que minha avó falou, se eu fizer um voto com Deus, eu tenho que cumprir.
E isso foi um dos pontos principais. Quando eu cheguei na casa do meu primo, eu falei para ele, eu quero falar algo. Ele falou, o quê? Eu fiz um voto com Deus. Se Deus curasse aquele homem, aquele rapaz lá, eu aceitaria ele como o único suficiente salvador da minha vida. Aí a casa foi tomada por outro poder de glória na casa dele. Foi tremendo. E nisso, Vaso, eu falei pra ele, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele falou em línguas e foi tomado Que pelo bênção. poder. A minha esposa, que estava indo pra igreja, que estava pedindo a Deus para que eu fosse crente, ela ia pra igreja todos os dias, mas eu não. Uhum. Porque estava pedindo para ser crente, eu achei que ela ia aceitar Jesus. Também juntamente comigo, né? E quem aceitou foi irmão. Eu aceitei Jesus, aí o meu primo eu fui o apelo pra ela, falou assim, e você, Cláudia, não quer aceitar Jesus? Ela falou, não, quero não. É o tempo, né, varão? Aí isso aí ia moldar, ia ter que moldar esse pedido no joelho. Aí eu falei pra ela assim, mas você vai pra igreja todos os dias e não aceitou Jesus? E eu tô aceitando e você não? Como assim? Aí tudo bem, vamos trabalhar de Deus. Aí eu entreguei minha vida a Jesus, mano. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A graça me alcançou naquele dia. E eu falo assim, sem medo de errar, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. Irmãos, eu peço para vocês deixarem o like nesse vídeo e também para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Se inscreva aqui no canal Palavras Eternas. Aperte também no botão do hype para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ouvir testemunhos como o testemunho do pastor Rubem Gomes aumenta a nossa fé e nos faz entender como que Deus é poderoso para realizar grandes obras em nossas vidas. Deus ele pode arrancar o homem do meio do monturo e fazer ele se assentar no meio dos príncipes. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo o canal Palavras Eternas. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e a tua família poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.